Boa tarde a todos. Tá? É um prazer, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente está trazendo alguém muito importante para nós, como parceiro, como amigo, que tem uma visão. Eu achei fantástica a visão que a UBS, tá? A UBS é uma das maiores gestoras de recursos do mundo. Eu vou pedir para o Garbis, nosso convidado aqui hoje, contar um pouquinho sobre a UBS e vamos olhar como está se enxergando o futuro dos investimentos. Tá? Então, como se está olhando o propósito, o legado e uma série de coisas que eu particularmente achei maravilhosas da abordagem que a UBS e o time do Garbis traz. Então, Garbis, obrigado por estar com a gente hoje. Tá? Gostaria que tu te apresentes rapidinho e conte um pouquinho da UBS para que a gente comece nossa discussão aqui desse painel. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite, a Rocket Base. Obrigado a todos pela presença. Me chamo Garbis, trabalho no UBS há 11 anos. A UBS é a maior gestora de patrimônio do mundo. Nós gerimos 6 trilhões de dólares no mundo inteiro, no sentido de investimentos, famílias e pessoas. E a gente tem uma abordagem bastante específica e quando nós conhecemos a Rocket Base, o Jorge e a equipe, a gente acabou identificando um alinhamento muito grande de questões que nós vemos vem sendo discutido internamente e a gente tem aplicado junto a clientes já há algum tempo. A primeira questão é enxergar os investimentos como alguma coisa que vá além da perspectiva técnica ou da relação que nós, no mercado financeiro, temos de risco-retorno ou tecnicidades que fazem parte do nosso mundo, mas como, inclusive, eu costumo dizer a clientes, esse nosso negócio, a questão dos investimentos, a questão do longo prazo, desse conceito de longevidade, para nós isso é uma questão muito humana. É muito humana porque ela é de relações humanas, é algo que está diretamente ligada a questões comportamentais, e com isso a gente aprendeu e nós temos aplicado isso junto a clientes, que um contexto desses, ele só dá certo quando a gente faz isso baseado em objetivos e, por que não, baseado em propósitos e também ligado a questões de sustentabilidade. Então, o que eu venho aqui contar a vocês um pouco, no fim é um chamamento, que é algo que a gente faz com todos os clientes, isso aqui se aplica para toda e qualquer situação. Eu entendo que aqui nós temos uma situação muito interessante no sentido de conseguirmos falar com vocês como indivíduos em relação a necessidades patrimoniais ou de investimentos, de desenvolvimento futuro, mas por outro lado, por estarmos aqui num contexto junto à Rocket Base, a essa feira, também ligado muito à inovação e também à saúde, a gente, por outro lado, vai acabar abordando, junto a vocês, questões que, na perspectiva dos investimentos, são demandas. E que são demandas relacionadas aos tópicos que vocês estão diretamente ligados. Ou seja, ao se fazer dessa forma que eu estou falando, que é investimento baseado em objetivos. Ao se olhar para o patrimônio com um viés de longo prazo, aonde o chamamento é se planejar desde o início e de forma antecipada, ligado a questões que são importantes para as pessoas. A gente, no final das contas, acaba chegando a temáticas de investimento que abordam tudo isso que vocês têm ouvido nesses painéis muito interessantes, relacionados à inovação, a crescimento, a novas tecnologias, e que, na nossa visão, esta é a forma de se, inclusive, investir. Então, por isso que eu quis dizer
na dupla perspectiva, na perspectiva pessoal de como se planejar e como fazer essa questão dos investimentos, mas, por outro lado, como nós, no mercado financeiro, da forma como fazemos, quando pensamos nisso num contexto de propósito e de objetivos, como que a gente acaba tateando, fomentando e buscando as coisas que vocês têm discutido nesses últimos 2 dias, que são muito relacionados à inovação e novas tecnologias. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho do que é essa abordagem nossa. Primeiramente, apresentando a vocês uma metodologia, um framework. Quando eu falo propósito, quando eu digo investimento baseado em objetivos, a gente acabou criando uma sistemática que acaba funcionando para as maiores famílias do Brasil e do mundo, assim como para as pessoas que ainda estão no estágio de planejamento, onde ela precisa olhar para o patrimônio como uma forma de ir construindo reservas para se chegar a um objetivo futuro. Deixa eu só ver se aqui funciona. Essa metodologia que eu queria apresentar para vocês é um pouquinho de um conceito que nós utilizamos com todos os nossos clientes. Isso aqui personifica ou isso tangibiliza esse contexto de investimento baseado em objetivos, onde a gente tenta sair do lado do mercado financeiro e de falar de risco-retorno, de falar em diversificação e pizzas de alocação em diferentes classes de ativa, dessa forma que a gente fala de investimentos, mas, no fim, a grande maioria das pessoas e o público que não está lidando com isso no dia a dia acaba, inclusive, nem entendendo quando alguém do lado dos bancos, gestoras de patrimônio, quando elas tentam conversar sobre patrimônio com elas. E com esse tipo de abordagem, a gente aprendeu que fica algo muito mais tangível, pessoal e sob medida. O nome desse conceito é 3L: liquidez, longevidade e legado. Isso aqui é uma ferramenta de planejamento, do qual nós aplicamos junto aos clientes, justamente para pensar no como cada um precisa investir para o futuro para atingir os seus próprios objetivos. E cada uma dessas letrinhas dos 3Ls, eles basicamente, temporalmente, é algo muito simples, mas é poderoso. Ele tem uma dimensão temporal diferente. Liquidez é um recurso que a gente começa a pensar nele como um recurso para os próximos 2 anos, 3 anos no máximo, e é um recurso para servir de reserva, justamente para que vocês tenham a tranquilidade, as famílias tenham a tranquilidade de investir nas outras caixinhas que são de mais médio e de longo prazo, de forma que não se tenha que mexer nela em situações principalmente de crise. Isso é justamente uma ferramenta para endereçar vieses comportamentais que tanto a gente estuda e no fim, eu brinco, se a gente tivesse uma batalha naval, todos os dias a gente acaba vendo vários vieses nas nossas conversas com os clientes. Então, a liquidez é um dinheiro para os próximos 2 anos, ou para se construir ou para alocar, mas para ela justamente servir como um colchão de liquidez a ser investido de forma muito conservadora. Ela deveria fazer frente às necessidades de uma pessoa ou família para os próximos 2 anos, e ela serve justamente para que você tranquilamente vá construindo as outras caixinhas ou investindo nelas a partir dessa outra perspectiva de longevidade. Longevidade para nós é algo que nasce do 3º ano do ciclo de vida até o final dele. A gente acaba planejando até os 99 anos das pessoas ou famílias, pode ser feito via casal, e a gente acaba simulando tudo isso em planilha e trazendo números, etc. Vocês vão ver uma simulação aqui. E a longevidade é o que eu preciso construir, o que eu preciso ter para poder fazer frente a o que eu vou precisar que essa carteira, que esses investimentos supram
em termos de recursos para mim até o final da minha vida, até o final do meu ciclo de vida. E muitas vezes, quando a gente está falando de patrimônios que vão sendo construídos por muitos anos e se desenvolvendo, acaba eventualmente sobrando recursos, e essa sobra a gente chama de legado. O legado, ele é sempre um recurso que é para perpetuar o patrimônio. Ele é muito ligado à coisa do propósito. Ele é um recurso para atingir as próximas gerações, a sociedade, e é algo que sempre num contexto que não é para mim. Uma vez definido isso, desculpa. Uma vez definido isso, a gente acaba modelando aqui. Deixa eu só. Tentando passar mais um. Mas rapidamente eu termino aqui, mas uma vez feito isso, a gente acaba simulando ao longo do tempo um patrimônio e a gente acaba vendo aqui uma possibilidade de como que a gente investiria nessas três dimensões. E aqui que entra um pouco do contexto da questão de propósito de longo prazo, porque principalmente na longevidade e no legado, a gente tem a oportunidade de falar sobre temáticas que são pessoais, de interesse, ou até mesmo de propósito, que eu vou apresentar aqui nos próximos slides. Ele está pulando um pouquinho mais. Desculpem. Esse aí. Isso. Desculpem. Acho que eu cheguei onde eu queria. Quando a gente está falando de propósito, alguns anos atrás, nós vimos a necessidade de parar de falar com as famílias, inclusive, num contexto mais de curto prazo. Então, para vocês entenderem como que se faz a temática de processo de investimentos e a conversa de investimentos com clientes, nós, na indústria, temos um processo que a gente acaba aplicando em relação a olhar questões macroeconômicas, olhar o internacional, olhar o local, definir as projeções de para onde a gente acha que vai o mundo, para onde que nós acreditamos que vá, inclusive, a economia local. Acreditamos piamente na diversificação, isso a gente acaba contextualizando em todas as situações de cliente. Por outro lado, a gente viu a necessidade de, ao invés de ficar sempre falando sobre o ano que vem, ou daqui a 2 anos, a eleição está chegando, a gente acabou vendo, até por causa daquela ferramenta anterior, que nos leva a pensar num ciclo de vida, onde a gente está conversando com clientes até os seus 99 anos, ou falando de patrimônio e investimentos que são para as próximas gerações e miram a perpetuidade, a gente começou a ver a necessidade de criar as temáticas que consigam dialogar com esse tópico de propósito e de longo prazo. E com isso nós desenvolvemos um conceito que chama temas de longo prazo. Esses temas de longo prazo, a gente acabou utilizando 3 tendências que são estruturais, onde vocês veem os círculos internos ali: envelhecimento, crescimento da população e urbanização, como 3 forças motrizes que nós temos certeza que a sociedade ela vai continuar vendo os seus impactos. E, por outro lado, a gente tentou identificar o que existe no mundo em relação a forças disruptivas, que aí seriam influenciadoras ou as coisas que transformariam o mundo, ainda não sabendo muito bem como, que nesse caso seriam justamente esse círculo externo, representado por tecnologia, recursos, aqui é recursos naturais, e sociedade, e a gente começou a estudar essas temáticas individualmente e depois cruzando elas para a gente chegar
a contextualização de temas que poderiam ter teses de investimento e que, por outro lado, a gente buscasse soluções que fossem investíveis ou desenvolvêssemos soluções que fossem investíveis. Por envelhecimento da população, a gente vê que existem coisas relacionadas à saúde, na tecnologia a gente vê isso também, e sociedade. E o interessante de enxergar isso, eu vou para um próximo slide aqui. Obrigado, Paulo. Tá uma sopa de letrinhas, mas aquelas 6 forças: envelhecimento, urbanização, crescimento populacional, misturado com recursos naturais, tecnologia e sociedade, elas acabaram nos trazendo 31 temas de investimento de longo prazo que nós trabalhamos junto a clientes. Eu estava até comentando com o Jorge um pouco antes, por estar preparando esse material, eu fui tentar destacar, e está com essa cruzinha vermelha, todos os temas que, na nossa perspectiva, são ligados à saúde, só para demonstrar para vocês como que praticamente 1/3 das questões que nós vemos como muito importantes, transformacionais, para as próximas décadas, elas são relacionadas à saúde, e vocês podem ver ali nas temáticas que a gente acaba destacando, né? Serviços de saúde em mercados emergentes, revolução alimentar, terapias gênicas, na verdade, terapias gênicas, health tech, que seriam todos esses dispositivos relacionados à saúde, dispositivos médicos, obesidade, questões ligadas à oncologia, casas de repouso, consumo prateado. Consumo prateado é aquela temática do envelhecimento da população, etc. Isso vai demandar cada vez mais produtos e serviços para as pessoas com maior idade. E, no fim, ali internamente, a gente acabou desenvolvendo uma tese de investimento para cada um desses 31 temas que a gente está vendo na tela. Eu nombrei aqui aqueles que são ligados à saúde, mas tem coisas mais naturais que a gente tem visto: energia renovável, tem cibersegurança, tem fintech, que são os temas que a gente acha que vão fazer a diferença para o mundo nos próximos anos, e na perspectiva do investidor, vão ser os temas que vão trazer o maior potencial de retorno, dado pelo impacto das forças que eu comentei, que a população vai continuar crescendo, as pessoas vivendo mais, nós vamos ter esse contexto de envelhecimento da população, com as novas tecnologias, como a gente está vendo hoje em dia, essa coisa da inteligência artificial, a gente vai ter um impacto muito grande em relação à produtividade, formas de fazer. Então, com isso, a gente acaba dando um leque muito maior, muito mais de longo prazo e muito também alinhado com o propósito de cada uma das pessoas e famílias quando se fala de investimentos. E aqui vai meio que uma opinião pessoal minha: toda vez que o investidor se enxerga, ou toda vez que você engaja as pessoas em questões que elas acreditam e que ela tem algum tipo de ligação pessoal, essa questão vai mais fluida, ela é mais alinhada com o interesse dela e no fim, os resultados são sempre melhores. Quando o Garbis mostrou isso para mim, a gente teve uma reunião e a gente contou a história da Rocket Base, contamos a história do FIP. A Rocket Base agora em agosto lançou o primeiro fundo de investimento e participações 100% focado em saúde, e as nossas teses estão totalmente aderentes com essa mandala maravilhosa que ele trouxe aqui. Você imagina, do ponto de vista global, estamos olhando a 31 temas, dos quais 9 estão ligados à saúde, e a Rocket Base está aí presente em quase todas. A única que a gente não está hoje ainda é nas terapias genéticas. Por incrível que pareça,
a Rocket Base já está nas outras 8 teses que fazem sentido. Tá? A gente está trabalhando muito forte no consumo prateado, tá? Longevidade. Tá? Ontem a gente estava conversando com uma empresa parceira, temos uma reunião importante amanhã, que trata de home care já no novo momento. Home care é uma coisa fantástica. Estão construindo prédios para o silver, como se chama, para o consumo prateado. Tá? Então vai vir aí um boom imobiliário para isso. Tá? Quando Jorge, falamos... você vê que, inclusive, olha que coincidência e curioso, consumo prateado junto com o de baixo, que é casas de repouso. Sim, exatamente. Os dois temas estão ligados a esse. Exato. Então, veja, nós temos isso. E muitos dos dispositivos que a Rocket Base tem na área de cardio, por exemplo, tá? Elas assistem nessa mandala, nesse ecossistema que se conecta a Waymo, Qi, que alguns de vocês já conheceram nas apresentações de ontem e de hoje, elas participam também de forma ativa dessas etapas. Tá? Então, quando a gente olha a saúde, e a gente olha a saúde como um ecossistema, ou como uma super mandala que se interconecta, é o que faz sentido para o futuro. Então, ver isso aqui, e que a UBS, tá, hoje, representada pelo Garbis, nos dê essa visão, é muito bom, porque diz a gente está indo por um caminho que faz sentido. Não vou falar que a gente está indo no caminho certo. Estou falando que a gente está fazendo sentido. E a saúde, ela tem um ponto que é importante, e o Garbis me reforçou isso na uma das últimas conversas. Vocês lembram dos 3L, tá? Liquidez, longevidade e legado. E o que é importante nesse conceito é que quando a gente investe, tá? Quando a gente acredita, o legado não é só deixar herança, não é só deixar, vamos deixar patrimônio para o filho. Eu tenho 4 filhos, sempre falo que herança é erro de cálculo. Então, aí, o que eu quero falar com isso? A gente tem que deixar legado, tá? A gente tem que deixar legado, e que melhor legado que deixar um investimento em empresas de saúde que geram impacto. Isso se transforma em ações, essas ações pagam dividendos, elas valorizam, e as nossas gerações, filhos, netos, bisnetos, vão fazer parte, vai ser, olha, nossa família ajudou a desenvolver coisas que geraram impacto e também teve um retorno relevante. Tá? Eu queria deixar contigo, para encerrar aí, Garbis, a tua visão com relação, você já foi muito claro, mas deixar uma mensagem final para a gente com relação a esse momento. Perfeito. Só ia complementar aqui, essa coisa do legado é a parte mais divertida, mais interessante e que engaja mais, tanto a nós que estamos trabalhando com a temática de investimentos, mas assim como as famílias, inclusive, principalmente nas próximas gerações, que é muito interessante você falar dos filhos, etc., a diversão, o interesse e essa coisa de continuidade, ela passa pelo legado, e o legado, sim, ele é o local certo para se colocar as fichas das coisas que são mais transformacionais e de impacto, que são questões disruptivas ou que se quer deixar como uma contribuição não só para a família, como para a sociedade. E para finalizar aqui minhas palavras, eu acho que a beleza dessa coisa toda, de se tentar falar de investimentos de uma forma mais alinhada, com objetivos e propósitos, é um chamamento de planejamento prévio. Isso aqui é uma oportunidade de se olhar para essa temática, inclusive com prismas e perspectivas pessoais de interesse, e isso cria, de uma certa forma, a demanda. E é isso que a gente está tentando fazer aqui quando a gente desenvolve essas temáticas um pouco diferentes. É desenvolver uma demanda específica, assim como quando nós trabalhamos nos temas de longo prazo, a gente está tentando desenvolver a oferta. A oferta, justamente, eventualmente, de coisas que vocês estão aqui buscando ou trabalhando, e conectando essas duas coisas,
que no fim, eu acho que é a beleza da coisa, né? Ao desenvolver a demanda, a gente cria a necessidade, e na questão da oferta, vocês têm a oportunidade de trabalhar soluções que são justamente alinhadas com o propósito. Obrigado. Garbis, eu tenho que te agradecer, tá, por acreditar nisso que a gente está fazendo, por fazer parte desse momento. Tá? E quero convidar a plateia, todas as pessoas que estão escutando, que se alguém quer investir em impacto no futuro da saúde, converse com o nosso time, converse com Leandro Rochelli, tá? Com Homero Cunha da Galápagos, tá? E se informe sobre o FIP, tá? Da Rocket Base, porque não é só um instrumento que tem uma rentabilidade muito atrativa, mas é um instrumento para gerar impacto e realmente fazer parte de mudanças e uma revolução verdadeira no futuro da saúde. Muito obrigado a todos, tá? E a gente se vê em breve. Abraço.